aconteceu no Senado da República. Senado que derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que congelava o salário dos servidores. E o fato é que imediatamente houve a reação do Paulo Guedes, dizendo que havia aí uma espécie de crime contra o país. Paulo Guedes se irritou profundamente. Afinal de contas, havia uma espécie de acordo com o parlamento, né, com o Congresso Nacional, para que o veto fosse mantido. Até porque a ideia era exatamente de concentrar todos os recursos para socorro a estados e municípios e também para estruturar melhor o combate ao coronavírus. A liberação de pacote de socorro de 60 bilhões de reais, é uma grana e tanto a estados e municípios, tinha sido condicionada exatamente ao congelamento dos reajustes salariais do funcionalismo. Não é pagar menos, deixar de pagar, não reajustar salário durante um tempo. Paulo Guedes, ele criticou a decisão do Senado de derrubar o veto de Jair Bolsonaro ao reajuste de salários, disse que o Senado deu um péssimo sinal e classificou a decisão como um crime contra o país. Então, o fato é que, nessa história toda, o Senado da República acabou surpreendendo o acordo que havia, surpreendendo a opinião pública, surpreendendo o governo, surpreendendo a Câmara, e a gente já vai ver sinais disso, pelo menos da cúpula da Câmara dos Deputados, ao derrubar o veto. E quando Paulo Guedes fala em péssimo sinal, é porque, afinal de contas, este é um momento em que milhões estão perdendo emprego, pessoas estão fechando negócios, muitos continuam empregados, porém com salários reduzidos, ganhando menos, numa espécie de troca. Mantém o emprego, mas vai ganhar menos, trabalhará menos, pelo menos durante um tempo. E aí, há a proposta não de reduzir salário, não de cortar, mas de simplesmente evitar, até o fim de 2021, reajustes no salário do funcionalismo. É claro que o assunto ainda passará pela Câmara dos Deputados, sessão que foi adiada para hoje, porque a base aliada do governo foi surpreendida com a derrubada do veto pelos senadores. O congelamento até o fim de 2021 foi uma contrapartida definida pelo governo como resultado de um acordo para o pacote de socorro de 60 bilhões a estados e municípios cujos cofres foram abalados pela pandemia. Ou seja, a União, que também está com seus cofres vazios, cheios de teias de aranha apenas, a União teve de socorrer estados e municípios, e esse socorro de 60 bilhões de reais, defendido fervorosamente na Câmara e no Senado, para que ele fosse viabilizado, houve um acordo, obviamente de lideranças, não é? Para que houvesse em contrapartida o congelamento nos salários do funcionalismo público. Paulo Guedes disse o seguinte: colocamos muito recurso na crise da saúde e o Senado deu um sinal muito ruim, permitindo que justamente recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salário. Isso é um péssimo sinal. Temos de torcer para a Câmara conseguir segurar a situação, foi o que disse o Paulo Guedes. Ele deu a declaração no Ministério da Economia depois de uma reunião com o Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Aliás, daqui a pouco vamos falar sobre um outro ponto, um outro assunto que foi mencionado pelo Rogério Marinho depois dessa reunião, que não tem nada a ver com isso aqui, mas que é também bastante discutível.
Pegar dinheiro de saúde e permitir que se transforme em aumento de salário para o funcionalismo é um crime contra o país, declarou o Paulo Guedes. Segundo o ministro da Economia, há risco de uma perda de até 120 bilhões de reais. É um desastre. É preocupante, porque o Senado é a Casa da República, disse o Guedes, que acrescentou, é onde os representantes têm de defender a República. É um péssimo sinal. Bom, na verdade, não há na frase aqui uma teoria de organização política e de organização de poderes. Os senadores representam os estados, não é? Por isso, o número igual. Cada estado tem hoje o direito a ter 3 senadores, inclusive também o Distrito Federal, além dos estados. Direito a 3 senadores. Eram 2, né? Aí deram um jeito de aumentar para 3, por isso são 81 senadores. Bom, o ministro afirmou que seria irresponsabilidade se Bolsonaro não tivesse vetado. Afirmou que foi um veto importante que o presidente fez justamente em um momento decisivo. Justamente esse gasto extraordinário que tivemos este ano para preservar vidas, preservar empregos, isso corre o risco de se transformar em aumento de salário. Seria um sinal de irresponsabilidade. E o presidente justamente vetou. Além do Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro reagiu. Diz que isso provoca uma situação de ingovernabilidade. Que não é possível governar com esse tipo de decisão. E o presidente da Câmara, onde agora o assunto será discutido, é a esperança do governo de que o veto seja mantido, então agora está na Câmara. O Rodrigo Maia, presidente da Casa, afirmou que é muito importante que a Câmara mantenha o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste para servidores. Então, Rodrigo Maia deixa claro que trabalha pela manutenção do veto. Trabalha para que o acordo feito lá atrás seja mantido, ou seja, o socorro a estados e municípios, na casa de 60 bilhões de reais, será compensado e viabilizado pelo não reajuste do salário dos servidores até o final de 2021. É óbvio que os servidores têm todo o direito de reclamarem contra a ausência de reajustes. Muitos, inclusive, alegam que estão há um bom tempo sem reajuste e que eventuais mudanças foram feitas, às vezes, abaixo da inflação oficial, nem real. Mas é uma questão de aritmética. Não é possível abrir portas para reajustes salariais neste momento. Não há dinheiro para isso. É simples. Não há dinheiro para isso. A partir do momento em que o próprio Congresso pressionou o governo para que liberasse aquela ajuda de 60 bilhões para estados e municípios. A partir do momento em que, ao acerto de que esta ajuda seria concedida mediante a manutenção do veto a reajustes salariais do funcionalismo até o final do ano que vem, o Senado, claro, surpreende, decepciona ao derrubar esse veto. Primeiro, porque foge aos termos do acordo. E segundo, porque foge à responsabilidade fiscal. Terceiro, porque parece ignorar a realidade econômica, financeira da União. E parece, inclusive, ignorar princípios elementares da aritmética. Não há dinheiro para isso. Ou uma coisa ou outra. E o Bolsonaro, quando sancionou a lei de ajuda a estados e municípios em razão da pandemia, ele vetou o reajuste. E aí, ontem, os senadores, em sua maioria, votaram pela derrubada do veto. Bom, se a Câmara votar de acordo com aquilo que está sinalizando o Rodrigo Maia,
e o veto for mantido, a concessão de reajustes a qualquer categoria do serviço público fica proibida até o final de 2021. Portanto, por mais um ano, e estamos em agosto, 1 ano e 4 meses, 16 meses. Se for derrubado, o reajuste não é automático. Isso vale notar, não é que o veto cai e aí vem reajuste. Ficará a critério das autoridades competentes, mas, obviamente, abre a possibilidade de reivindicações em forma de paralisações, de pressões, etc. Rodrigo Maia afirmou ainda que é importante dar uma sinalização clara da responsabilidade com o país. Foi uma maneira de Rodrigo Maia dizer que a maioria do Senado não votou com responsabilidade. E, portanto, o resultado da votação traz embutida uma irresponsabilidade, uma decisão irresponsável contra o país. Contra o país. Porque o dinheiro não sai do bolso do ministro, não sai do bolso do presidente, não sai do bolso do secretário, não sai do bolso do responsável por essa ou aquela área do funcionalismo público. Sai do bolso do contribuinte. E neste momento não há como fazer as duas coisas. Dar esse dinheiro para estados e municípios, oferecer esse dinheiro, socorrer estados e municípios com uma baita grana, 60 bilhões de reais, e ainda por cima abrir a possibilidade de reajustes salariais. O presidente da Câmara disse que o objetivo do projeto era ajudar estados e municípios. E a eventual manutenção do veto, de forma nenhuma, vai contra o servidor. Estamos trabalhando para que a gente consiga manter o veto. Não tem nada contra o servidor. É claro, Rodrigo Maia faz questão de mandar esse recado, não é? Porque, afinal de contas, os servidores são muito bem organizados e votam, não é? E podem ter até peso decisivo neste ou naquele estado para a eleição ou não, ou reeleição ou não, de um deputado, inclusive do Rodrigo Maia. Não dá para que o setor público não dê a sua contribuição. Não podemos entender que o sofrimento do setor privado não tenha que ter o mínimo de sacrifício do setor público. Sim, porque às vezes parece que as autoridades estão alheias à sua responsabilidade. Não só do ponto de vista de quando se soma todo o gasto e se chega a pequenas ou médias fortunas, né? Mas ao fato de que é preciso dar sinais, ainda que de solidariedade, ainda que se traga ali o recado de que estamos juntos, vocês perderam o emprego, vocês tiveram redução salarial, pois bem, nós aqui não perdemos o emprego, não tivemos redução salarial, mas vamos contribuir de alguma maneira. E não passar o sinal de que, olha, o problema não é nosso. Sentimos muito. Foi basicamente, aliás, o que falou o Marco Aurélio Melo, quando perguntado aqui na Bandeirantes, no Jornal Gente, pelo Zé Paulo de Andrade, qual seria a contribuição do Supremo. E não é que a redução de gastos do Supremo iria resolver o problema fiscal da nação. Definitivamente não é isso. Mas é o sinal de que há uma solidariedade, um compromisso moral de manifestar que todos estão dispostos a também sacrificarem alguma coisa no momento de uma crise excepcionalíssima e que atingiu duramente aquele que não tem essas garantias, nem de manutenção do emprego e, excepcionalmente, nem de manutenção do próprio salário. E o Marco Aurélio respondeu, não temos o que fazer. O Supremo não tem nada o que fazer nesse sentido. Quer dizer, é uma desconexão com a realidade. E quando vem de um ministro do Supremo é muito grave, não é? E quando vem do Senado da República é muito grave. E é claro que os eleitos, né? Não é o caso de um ministro do Supremo,
que uma vez empossado pode ficar até hoje, né? Hoje, até os 75 anos, isso pode mudar, dependendo do próprio Congresso, até quem queira aumentar para mais de 80, e são sempre casuísmos políticos, né? Quando aumentaram de 70 para 75, também havia ali um casuísmo. Pois bem, o Senado e o político em geral, o deputado, o senador, o vereador, ele muitas vezes é obrigado a tentar mandar sinais para grupos divergentes, distintos, que têm interesses divergentes, e ele tenta ficar bem com todo mundo, porque todo mundo vota. Agora, o que se espera de um senador, de um deputado, é que ele tenha responsabilidade no seu voto. É que o voto dele não seja campanha eleitoral, não seja para agradar esse ou aquele grupo, mas para que ele manifeste o que ele pensa. Porque, em tese, o que ele pensa foi apresentado ao eleitor e agradou o número suficiente de eleitores para que ele fosse eleito. Então ele deve manter coerência com aquilo que ele disse na campanha, porque é aquele pensamento político, aquela visão de sociedade que o eleitor, aquele que o elegeu, espera que ele expresse e manifeste em cada voto. E, obviamente, essa irresponsabilidade da maioria dos senadores que ontem votaram, que alguns nem apareceram lá, inclusive o presidente do Senado, né? Então, é importante frisar que essa irresponsabilidade é incompatível com qualquer discurso político decente. O presidente da Câmara disse que é importante destacar que prefeitos e governadores em todas as regiões do país têm pedido a manutenção do veto, porque é óbvio, né? Embora haja eleição agora e muitos prefeitos têm pela frente o desafio da tentativa da reeleição, o desafio de tentarem convencer o eleitor a reconduzirem-no ao cargo, então muitas vezes eles preferem o silêncio. Mas quando eles conversam lá com o presidente da Câmara, eles se manifestam. Olha, veta isso aí. E governadores. O Zema, o Leite, o Witzel, qualquer governador é capaz de dizer que todo mês é uma ginástica para que eles consigam pagar os compromissos que existem hoje, não é? O Zema, particularmente, mês após mês, tem falado a mesma coisa, não sei como vou pagar. Aí apareceu uma grana que Minas Gerais tinha uma disputa judicial lá no Paraná, conseguiu 1 bilhão, pagou, depois uma multa que a Vale deveria pagar ao Estado, havia uma postergação pelos caminhos jurídicos, houve a autorização, a ordem para que o Estado recebesse aquele dinheiro depositado em juízo, ele conseguiu salvar mais um mês, mas são situações extraordinárias, recursos extraordinários que não se repetem, e aí todo mês ele diz, não sei como vou pagar. Imagine, então, com pressão do funcionalismo para aumento de salários, não é? Então o Maia diz, todos sabem a importância que a manutenção desse veto tem. E aí, de novo, vem a pergunta, mas por que no Senado não sabem? Não é? O Rodrigo Maia, inclusive, criticou a reação do Paulo Guedes, né? Porque ele acha que isso pode, dentro da própria Câmara, ter um efeito negativo. Ah, o ministro tá criticando o Congresso. Não, foi uma crítica à decisão do Senado, não é? Então o Maia não deve se preocupar tanto, imagino eu, com a sensibilidade dos deputados em relação à crítica feita pelo Paulo Guedes ao Senado. Que não é o Paulo Guedes, não é nem o Bolsonaro, não é? Não são os governadores, é o cidadão brasileiro. É o que paga a conta. O sujeito paga a conta, mas não decide como a conta será paga, como o seu dinheiro será gasto. E se resolvem, de maneira irresponsável, gastar mal o dinheiro do contribuinte, ele só tem o caminho de uma reclamação esporádica, às vezes até organizada, e, claro, do seu voto na próxima eleição, quando muitas vezes o assunto já foi esquecido.
O governo se irritou com o que considerou traição de alguns dos senadores. Até porque Isalci Lucas, ele é o quê? O senador, que é do PSDB do Distrito Federal. Ele é vice-líder do governo e votou para que o veto fosse derrubado. Votou contra o veto. Ele é vice-líder do governo e votou contra o governo. E mais, já foi cotado várias vezes para ministro, né? Inclusive da educação, você se lembra, né, Ronald? Nome citado. Sim. Várias vezes para ser ministro da educação. Sempre que caía um, citavam o nome dele. E de repente ele vota contra o governo. Então, acho até possível que o que aconteceu com a liderança na Câmara, por outros motivos, né? Ali era acordo político. Mas ocorra com a vice-liderança do governo no Senado. Segundo o auxiliar do Bolsonaro, é possível que ele seja retirado do posto. Bom, a essa altura é quase uma imposição, né? E também houve uma irritação com a Tronic, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, e com o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Aliás, se os três tivessem votado a favor da manutenção do veto, o problema teria sido resolvido, o veto teria sido mantido, né? E vale notar ainda que outros ex-aliados do presidente também votaram pelo não. Eu vejo aqui que, vamos ver aqui, Cátia Abreu votou pela manutenção do veto, normal. Eduardo Gomes, claro, é o líder do governo, também pela manutenção, normal. A Mara Gabrilli votou pela derrubada do veto. O Major Olímpio votou pela derrubada do veto. Ele que já foi aliadíssimo de Bolsonaro. E houve, claro, um afastamento, inclusive com a saída do Bolsonaro do PSL, na crise que levou o Bolsonaro a sair do PSL. O José Serra votou pela manutenção do veto. São alguns votos relevantes aqui. O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, votou pela derrubada do veto. E também com ele votou pela derrubada do veto Renan Calheiros. Eles que já foram aliadíssimos, né? Aliás, o Fernando Collor foi um dos grandes responsáveis pela ascensão política de Renan Calheiros. Depois romperam, né? Se afastaram. Ambos votaram pela derrubada do veto. Fernando Collor votou pela derrubada do veto e Renan Calheiros pela derrubada do veto. Votaram, portanto, contra o governo. O Davi Alcolumbre estava ausente. Não tinha nada muito importante ali para se decidir. Randolfo Rodrigues votou pela derrubada do veto. Sabe explicar, né? Explicar, inclusive, qual o argumento com base aritmética, para ele dizer, não, votei porque tem dinheiro sim, isso é bobagem. Apresentar algum argumento. Né? Cid Gomes esteve ausente, mas imagino que votaria pela derrubada. Assim como votaram pela derrubada, o Otto Alencar, o Jacques Wagner, Ângelo Coronel, também votou pela derrubada do veto. E a surpresa, o Isalci Lucas, que é vice-líder do governo no Senado. Mas só para encerrarmos, eu disse que havia um assunto paralelo aqui, que veio junto no noticiário, porque o Paulo Guedes deu aquela declaração depois de uma reunião com o Rogério Marinho. Né? E depois da reunião, o ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que o governo lançará na semana que vem um novo programa habitacional, que se chamará Casa Verde Amarela. Aqui, basicamente, assim como o Renda Brasil, ele não substitui imediatamente, né? Mas a tendência é que ele vá incorporando ali o nome fantasia Bolsa Família com o nome fantasia Renda Brasil, é que o Casa Verde Amarela também seja algo que apareça paralelamente e depois engula o Minha Casa Minha Vida, né?
porque são programas populares e tal, então o governo quer ter o seu carimbo, a sua marca. Segundo o ministro, vejam vocês, com a redução da remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, será possível reduzir a taxa de juros e incluir quase 1 milhão de famílias no sistema habitacional. Marinho afirmou que essa remuneração hoje é de cerca de 5% e que a ideia é de cortar essa taxa em meio ponto percentual. Estamos utilizando a própria gestão do Fundo de Garantia para diminuir a remuneração do fundo, porque nesse momento o fundo está pagando 5% contra uma Selic de 2%. Não estamos reduzindo nada substancial. Vai ser 0,5% mais ou menos. Espera aí. Aliás, a facilidade do Rogério Marinho para mexer com o que é caro ao trabalhador, coisa incrível, né? Primeiro, a sua disposição para fazer uma reforma trabalhista que trouxe um conceito surreal, né? Que é quando o negociado se sobrepõe ao legislado, né? Isso é realmente uma coisa incrível. E ao mesmo tempo em que defende a ideia de que no Brasil há sim um colchão de proteção social, um sistema social-democrata de proteção aos trabalhadores, aos desempregados, aos desvalidos. Talvez um colchonete, né, em forma de seguro-desemprego, coisa que o valha. Mas colchão de proteção social? Convenhamos. E o fundo de garantia é muito mal remunerado, sempre foi. Sempre foi. Chegou a pagar metade do que pagava a poupança. E o argumento qual era? Exatamente não onerar o sujeito que paga a prestação de casa própria, do sistema habitacional, né? Ora, era só desvincular. Por que o reajuste no sistema habitacional está vinculado? Porque o dinheiro sai do fundo, é normal. Então, se o dinheiro grande parte do dinheiro sai do fundo para financiar projetos habitacionais, o que o fundo remunera tem algum vínculo com o que o mutuário paga. Não. É possível, tecnicamente, estabelecer um outro caminho, um outro nível, um outro índice, um outro parâmetro de reajuste. Mas remunerar ainda menos o já retalhado fundo de garantia, muito mal remunerado, é brincadeira. E comparar com a Selic, não há relação. Não há relação. Então, é uma notícia ruim que o Rogério Marinho apresenta para os trabalhadores brasileiros. E o que se espera é que a Câmara dê uma boa notícia para a sociedade brasileira e mantenha esse veto. E é óbvio, encerrado esse prazo estabelecido no veto, final de 2021, tomara haja condição para que reajustes sejam concedidos, em alguns casos até aumentos reais, ligados à produtividade, à eficiência, a metas atingidas. Agora, o que não pode ser feito no Congresso da República é desrespeitar o dinheiro público, desrespeitar um acordo e desrespeitar a aritmética.